Pai, muito obrigado por essa noite. Nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Que a partir de agora, Pai, os nossos corações estejam rendidos a Ti. Que sejamos ministrados pelo Senhor. Que haja edificação, arrependimento e mudança de vida, de verdade, Pai. Porque nós queremos agradar o Senhor. Nós queremos viver de acordo com a Tua vontade. Esteja aqui conosco e que Cristo continue sendo glorificado todos os dias aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade hoje a um tema muito importante que nós começamos na semana retrasada, que é o discipulado. Discipulado. O que a Bíblia nos ensina sobre o discipulado? Esse é o tema da minha mensagem, a continuidade da nossa série, o Fazedor de Discípulos. Pastor, por que nós estamos falando repetidamente desse assunto? Queridos, de verdade, nós estamos vivendo no mundo um tempo muito complexo. Nós estamos vivendo um tempo muito desafiador na nossa história. Porque quando nós olhamos para o cenário em que nós estamos vivendo, nós percebemos que a violência tem aumentado. Ontem, a Silvia me contou pra gente uma história, eu fiquei assim, estarrecido. Eu fiquei muito triste, eu fiquei chocado com isso que a Silvia me falou. Mas ela estava me contando pra gente, né, no evento lá no Exale, que foi descoberto uma mãe que estava pegando a sua filha que tinha deficiência, né, algumas deficiências, não sei qual era o tipo de deficiência, mas ela pegava essa menina e ela vendia o corpo dessa menina para alguns homens. Os homens entravam, tinha relações com ela e ia embora. Aí entrava outro e tinha relações com ela e ia embora. Quando a Silvia falou isso ontem, eu fiquei muito mexido. Eu fiquei pensando, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse onde uma mãe que deveria proteger a sua filha, dar a sua vida por um filho, está entregando a vida de um filho na mão de pessoas que ela nem conhece? Que mundo é esse? Um mundo de abusos, um mundo de mentiras o tempo todo. E falando em mentiras, eu estava vendo esses dias uma mulher que agora ela se autodenominou uma vaca. E aí ela usa uma roupa malhada, ela vive num cercadinho comendo grama o dia inteiro e fica mugindo. Queridos, eu olho para uma cena dessa, me dá enjoo. Me dá enjoo. A gente não consegue compreender o que está acontecendo. Na verdade, a gente sabe muito bem. As pessoas estão entregando suas vidas para o diabo. E o diabo está fazendo o que quer com as pessoas. Um dia desse, um homem, mais de 50 anos de idade, ele cismou que ele é um bebê. E agora ele fica com a chupeta e fica no colo da mulher o dia inteiro. Casado. Um homem casado com uma chupeta e fica gugu dadá no colo da mulher. Gente, que mundo que a gente está vivendo? O pastor Josué esses dias estava falando que existem alguns projetos de lei que estão para tramitar agora, que o SUS vai precisar atender agora, sabe o quê? Bebê reborn. Imaginem a cena, pode parecer brincadeira, mas eu estou falando aqui, é muito sério. Olha a cena, um médico faz 11 anos de faculdade, entre a graduação e especialização, 11 anos estudando. Aí você vai no SUS, onde não tem nem gás. Você chega no hospital desse, não tem álcool 70. Mas aí o médico que já está ali passando por várias coisas, trabalhando nessas emergências, aí a gente chegando baleada, a gente chegando de tudo quanto é jeito. Aí o médico está lá, exaurido, morto de cansaço, ele fala, chama o próximo. Aí vem uma moça, com um bebezinho. Aí ele fala, boa tarde, tudo bem, o que o seu bebê tem? Aí quando ele vai avaliar o bebê, é um bebê reborn, é um boneco. E aí nesses projetos de lei, sabe o que diz? Que o médico precisa fingir que o bebê é de verdade. Porque ele pode ser punido se ele não fizer isso. Por quê? Porque se ele falar, não, isso aqui é um boneco, isso pode mexer com o emocional da mãe. Queridos, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que a gente está vivendo?
E sabe o que é mais contraditório? Sabe o que é contraditório nisso tudo? É que nunca como antes o evangelho foi pregado no mundo inteiro. Porque hoje com a internet, com as redes sociais, hoje eu estou falando aqui, tem gente me escutando na África do Sul. Eu estou falando aqui, tem gente lá em Angola me ouvindo. O evangelho está sendo compartilhado. Nunca como antes, igrejas foram abertas. Todos os dias tem CNPJs sendo abertos, igrejas e mais igrejas. Nunca como antes formamos líderes. O tempo todo estamos formando gente, enviando gente, abrindo igreja. Mas o mundo não está sofrendo impacto com isso. As coisas ruins só estão aumentando. O evangelho está sendo multiplicado e as coisas ruins também na mesma proporção. Por que será, pastor? Falta uma coisa: discipulado. Falta discipulado. Estamos falhando, queridos. E hoje, sabe o que a gente percebe? Que existe um nicho da internet que está dando muito dinheiro. Sabe qual é o nicho? Aqueles influencers que falam mal de igreja, de pastor, eles estão bombando na internet. Antigamente, qual era o nicho do sucesso? Eram as dancinhas do TikTok, lembram disso? Tu passava na rua, as crianças estavam tudo fazendo vídeo, dançando, né? Pro TikTok. Agora, você quer fazer sucesso na internet? Começa a falar mal de igreja, de pastor. Você vai ficar rico. Por que está acontecendo isso? Falta de discipulado. Falta de discipulado. O que está acontecendo com a gente? Tem muita gente frequentando o culto domingo após domingo. Muita gente participando dos eventos da igreja, Vida Vitoriosa, culto de empreendedores, culto de mulheres, culto de homens, culto de idosos, de crianças, de adolescentes. Tem culto para todo mundo, mas nós não estamos causando impacto nenhum na sociedade. Por quê, pastor? Falta de discipulado. Falta de discipulado. Sabe de uma coisa? A verdade é que cada vez mais as pessoas estão saindo do mundo, mas cada vez menos o mundo tem saído das pessoas. Muita gente agora deixou os pagodes da vida. Antigamente você olhava para um pagode na rua e estava lotado. Você ia lá para o Negrão de Lima, lá, lembra, Madureira, aqueles bailes charme lá, era lotado de gente. Você vai lá agora, não tem graça. Não tem gente. Você vê o carnaval. O carnaval antigamente era um negócio explosivo, agora é meia boca. Por que isso? Porque as pessoas estão abandonando esses lugares, não tem mais graça mesmo. Só que o que acontece? Eles estão abandonando, eles estão vindo para cá, eles estão saindo do mundo, vindo para a igreja, mas o mundo não está saindo das pessoas. E aí a gente não está causando impacto nesse mundo. A gente não tem mudado a vida das pessoas de verdade. Nós estamos nos tornando muitas vezes um lugar de acomodação de pessoas. As pessoas estão amando vir para a igreja, mas igreja é lugar de transformação de pessoas. O evangelho é aquele que quando nós temos o impacto dele, a nossa vida muda. Ninguém é o mesmo quando é alcançado pelo evangelho de forma genuína. Mas por que nós não estamos vivendo isso? Falta de discipulado. Eu quero te provar isso. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 17, e nós vamos ler a partir do verso 19. Nós vamos voltar na oração sacerdotal de Jesus, e aqui nós vamos entender algumas estratégias que ele utilizou com relação ao discipulado. João capítulo 17, a partir do verso 19. Lembrando que todos os domingos, 8h30, nós temos escola bíblica dominical, a nossa EBD. Se você ainda não faz parte, eu vou te falar que você está perdendo muita coisa. Nossa escola bíblica todos os domingos, 8h30 da manhã. Tem sido uma bênção. João capítulo 17, a partir do verso 19, o texto diz o seguinte: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Como vimos na semana retrasada, nós estamos diante da oração sacerdotal. E na oração sacerdotal, Jesus ele faz 3 orações. Primeiro, ele faz a oração intercedendo pela própria vida dele, porque nós sabemos que ali já estava pronto para ser entregue, para aqueles soldados, seria morto, mas ele ressuscitaria. Mas aqui Jesus está intercedendo por ele. Depois Jesus começa a orar, a clamar pelos seus discípulos. Porque a partir daquele momento, Jesus não estaria mais com eles, então ele pede para que Deus pudesse cuidar dos discípulos, para que eles não se perdessem na caminhada, para que eles fossem protegidos por Deus. Mas Jesus faz uma terceira oração. Jesus ora pelos crentes que seriam impactados pelo evangelho pregado pelos discípulos, ou seja, nós que estamos aqui. Jesus já estava intercedendo por cada um de nós, porque seríamos alcançados pelo evangelho da cruz de verdade. E aqui, queridos, quando nós avaliamos essa oração sacerdotal, nós percebemos que tem algumas estratégias aqui utilizadas por Jesus para que o discipulado se transformasse numa arma poderosa de maturidade cristã e de avivamento para os cristãos. E aqui, com base nessas estratégias, eu tenho hoje 3 afirmações sobre a importância do discipulado. Que afirmações são essas? Primeiro, a primeira afirmação é que nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. Para resumir isso aqui, o evangelho ele é poderoso quando ele é lido na vida de um cristão. Como assim? É quando as pessoas olham para a gente e conseguem ver o evangelho de Cristo através das nossas ações. Pastor, por que está dizendo isso? Porque no verso 19, olha o que Jesus fala. Jesus fala algo aqui sublime demais. Jesus fala, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Quando nós falamos de santificação, nós precisamos entender uma coisa importante. A santificação, ela faz parte do processo de vida do cristão. Porque quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos nos convertendo. Então nós estamos numa caminhada, certo? Qual é o primeiro estágio do cristão? Conversão. É quando o cristão sai do mundo. O segundo estágio do cristão é a santificação. É quando o mundo sai do cristão. E o terceiro estágio do crente, do cristão, é a glorificação. É o estágio que nós viveremos na eternidade, quando Jesus voltar. O nosso corpo vai ser glorificado. E esse corpo aqui, ele não vai ter mais pecado, ele não vai ter mais doença, ele não vai ter nada disso. Porque nós estaremos com o nosso corpo glorificado. Então são os 3 estágios do cristão. Só que quando nós falamos de santificação, é muito comum nós pensarmos na ação do Espírito Santo na nossa vida. E está certo, é isso mesmo. Mas existe uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva? Quando nós falamos de santificação, é muito comum também pensarmos nas renúncias que nós fazemos para que possamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. É quando a gente abandona o pecado, é quando a gente para com os vícios, é quando a gente decide viver uma vida alinhada com o plano de Deus. Faz sentido a santificação? Claro que faz. Mas tem uma terceira perspectiva que é essa que Jesus está falando. Porque quando nós nos santificamos, sabe qual é a verdade? É que nós ajudamos a santificar aqueles que estão à nossa volta. Principalmente os nossos discípulos. Principalmente as pessoas que Jesus confiou a cada um de nós.
Quando nós buscamos a santificação, nós estamos, além de preparando a nossa vida para viver o melhor com Deus, nós estamos impulsionando as pessoas à nossa volta a viverem o mesmo. Por isso que o Evangelho é poderoso. Por isso que o Evangelho que faz mais diferença na vida das pessoas é aquele que é lido na vida do cristão. Porque, gente, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas falam muita coisa, mas elas não vivem o que elas falam. Elas não vivem o que falam. É por isso que as pessoas muitas vezes não estão nem ouvindo o que a gente está falando. Elas estão vendo como nós nos portamos. E é isso que faz diferença. E é isso que faz diferença. Queridos, nós precisamos transferir para as pessoas a nossa santificação. Pastor, como é que é isso? É com imposição de mãos? Não é não. Tem muita gente que fala assim, olha, eu transfiro para você tudo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Mentira. Mentira isso. Toda unção que foi derramada sobre mim, que ela recaia sobre a sua vida. Mentira. Isso não existe, você não tem controle disso. Isso é dado por Deus e é Ele quem controla na sua vida. Uma vez chegaram para o pastor Luciano Subirá, um dos discípulos dele falou assim, pastor, eu quero receber tudo que tu tens. Tu é inteligente demais. Você tem um poder, cara, meu Deus, você é poderoso demais. Você tem uma conexão com Jesus que eu quero ter. Bota a mão na minha cabeça aqui, transfere isso para mim. Ele falou, miserável. Eu leio 150 livros por ano. Eu faço diversos jejuns de 40 dias, só tomando vitamina na veia. E agora vem ele, preguiçoso, e quer que eu coloque a mão nele para transferir, como se fosse transferência de dados, né? Download. Deixa eu te falar, não funciona. Se você pensa que isso funciona, você está sendo enganado. Porque a transferência, aquilo que transferimos para as pessoas, é o nosso modelo de vida. O que a gente tem poder de transferir para as pessoas é o jeito que a gente vive. Quem é santo, transfere santidade. Quem é profano, transfere pecado. E a gente precisa compreender isso. O apóstolo Paulo, ele é muito claro aqui para o seu discípulo Timóteo, alertando ele de uma coisa. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 2,2. Ele fala, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, olha, aquilo que você tem aprendido de mim, você precisa procurar homens que são santos, homens fiéis, homens de verdade. Para quê? Para que eles possam compartilhar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está ensinando. Você aprende de mim, você ensina para eles e eles vão compartilhar com os outros. Essa é a transferência do modelo de Cristo Jesus para a vida das pessoas. Queridos, nós precisamos entender que nós reproduzimos pessoas conforme a nossa espécie. Agora, uma avaliação, como é que tem sido a nossa vida? Nós estamos de fato buscando a santidade? A santidade precisa ser algo que a gente precisa falar todo dia disso. Santidade não é você sair por aí batendo asas, não. É você matar o seu eu todos os dias. É você reconhecer que a tua carne grita por pecado. É verdade. Mas você precisa dizer, não, eu não quero. Eu estou com vontade, Senhor. A minha carne está gritando para eu ir, mas eu quero viver melhor contigo. Eu quero estar conectado com o Senhor. Eu quero a tua glória sobre a minha vida. É por isso que eu renuncio isso e foge do pecado. Isso é santidade. Isso é santidade. Santidade não é viver como um anjo, porque a gente não consegue. Mas é a gente lutar contra a nossa carne todos os dias. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque se a gente está vivendo assim, nós vamos ajudar a formar pessoas dessa mesma forma. Tem muita gente que fala, não, porque eu tenho uma unção, uma extrema unção. E aí, sabe o que acontece? Tu olha para um cara desse e fala assim, cara, eu sou ruim demais. Eu não consigo alcançar esse patamar. Ou seja, eu não tenho nem o Espírito Santo, nem convertido eu sou. Eu conheço gente que abandona o Evangelho porque olha para algumas pessoas de mentira
e olha para a sua vida e fala assim, cara, eu não consigo isso, queridos. Nós somos pecadores, nós precisamos do Senhor para nos ajudar todos os dias. Graças a Deus que Ele entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E é por conta disso que hoje não somos mais escravos do pecado. É por conta dele. Não é por conta da gente, nós somos miseráveis pecadores. Mas a graça, a poderosa graça nos alcançou. E é por conta disso que a gente precisa entender que as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Porque falar, até papagaio fala. Mas a nossa vida precisa ser o modelo. Por que hoje muitos cristãos são imaturos? Porque a referência deles é de gente imatura. É de gente matura. Porque se a sua referência for de homens maduros na fé, você vai ser um cristão maduro. O nosso problema hoje é que a gente tem muitas referências de gente que é imatura, de gente que é de mentira, de gente que prega muito bonito na internet. Já viram? Tem gente que cruza as perninhas assim com aquele sapato. 75 mil reais o sapato. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente é ser humano. A gente tem desejo pecaminoso. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Nós precisamos todo dia chorar, clamar ao Senhor pela intervenção dele na nossa vida, porque nós merecemos o inferno e estava tudo bem, mas Jesus nos salvou. Não tem essa de um que é melhor do que o outro. Que história é essa? Todos nós precisamos de Jesus. O nosso modelo é Ele. Se a gente olhar para Ele todos os dias, a gente vai viver a melhor vida. Ele precisa ser nossa referência. Nós precisamos ser modelos de cristão de verdade. Sabe por quê, queridos? Tem muita gente hoje que não quer saber do Evangelho porque olha para as piores referências possíveis. E nós estamos falhando. Nós estamos falhando. Por quê, pastor? Por conta do nosso discipulado. As pessoas precisam ser confrontadas. As pessoas precisam ser exortadas. As pessoas precisam ser amadas, impulsionadas, ensinadas que existe um caminho. Que existe um caminho que nos leva à porta estreita. E todos nós entraremos nessa porta que é estreita, amém? Amém. Porque a porta larga, ela leva para o abismo. E nós não entraremos por essa porta. Por que o discipulado é tão importante, pastor? Vocês viram essa semana? Um influencer muito famoso foi preso. Um homem com 13 milhões de seguidores, se eu não me engano. E eu parei para escutar, para entender essa história. Eu fui estudar a história desse rapaz. Sabe o que é interessante? Me chamou a atenção. É interessante que Deus me levou para a história desse rapaz. Eu não tinha interesse nenhum de saber aquilo. Mas não sei porquê, quando eu me peguei, eu estava buscando para entender o que tinha acontecido ali. E sabe o que eu descobri? Eu estudando sobre a vida desse rapaz. Esse rapaz, ele deu uma igreja para uma vulgo pastora que tinha aí. Ele deu uma igreja. Por que será que ele deu uma igreja para essa mulher? Ele acha que igreja é coisa ruim? Para ele, a igreja era algo ruim? Não, por isso que ele deu para a amiga dele, pastora. Mas depois ele tomou a igreja. Ele deu e tomou, porque não concordou com a mulher, tomou. Mas sabe o que é interessante? É que esse rapaz, ele foi em várias igrejas. Vocês viram isso? Em várias igrejas. Ele chegava nas igrejas, aí ele recebeu uma profetada. Vinha alguém, falava um monte de coisa com ele. Ele chorava. Ele ficava no canto retraído assim, chegava a soluçar. E ele chorava e ficava esperneando ali no canto. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Choro sem arrependimento é perder líquido do corpo. Quando a gente chora sem arrependimento, a gente está perdendo líquido do corpo. Só isso. Porque chorar por chorar, a gente chora vendo a Lagoa Azul na sessão da tarde. Você olha para um filme Lagoa Azul, você se lembra de um monte de coisa da sua infância, você chora. Você fica emocionado, você fica arrepiado. Esse choro muda a nossa vida? Porque não tem arrependimento. E aí, por que eu estou dizendo isso?
Porque esse rapaz, ele foi em várias igrejas. Ele ouviu, ou pelo menos deveria ouvir, a mensagem da cruz. E aí, quando ele chegava nas igrejas, não teve uma pessoa para pegar ele pelo braço e falar aqui, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa tomar vergonha na sua cara e você mudar de vida. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida. Mas não oculto, sabe por quê? Eu não quero aparecer não, que ele cresça e que eu diminua. Mas qual o problema? Todo mundo que encontrava com ele falava o quê? Opa! É uma oportunidade de aparecer. E aí ficava entregando profecia. E que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ser maravilhoso. Você é chamado maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Pelo amor de Deus, gente. Isso é muito sério que a gente está falando aqui. Isso é muito sério. Esse rapaz poderia ter mudado de vida se algum cristão de verdade pegasse ele, falasse com ele toda a verdade, mas que amasse ele de todo o coração. Fala assim, filho, você vai queimar no inferno se você não se arrepender. Você vai agarrar uma cadeia feia. Muda de vida, cara. Eu estou aqui para te pastorear. Eu estou aqui para orar pela sua vida. Eu estou aqui para jejuar com você, pagar o preço para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que você viva os planos e sonhos que o Senhor tem para a sua vida. Porque essa vida que você está levando vai te levar para a porta larga. Você vai para o inferno. Faltou gente falando isso para ele. Porque é muito mais fácil massagear o ego, ganhar presente, ganhar seguidores, do que você ser correto no reino, falar a verdade, cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas vivam de verdade o evangelho, que não é água com açúcar não, é fel, mas ele salva no final. É amargo como fel, mas ele salva, ele nos transforma, ele nos liberta, ele muda a nossa vida. Nós estamos falhando. E nós estamos falhando no discipulado das pessoas. Nós precisamos mudar esse cenário. Não dá mais para a gente viver achando que Jesus vai voltar daqui a 400 anos, a gente não vai estar aqui, não dá para a gente viver mais assim. As pessoas estão pagando um preço muito alto e nós, essa geração, será cobrada por isso. Deus não vai te cobrar pelas coisas que você deixou de fazer boas aqui. Semana passada eu fui receber uma medalha na LERJ. Muito legal você receber um negócio desse, porque você está fazendo um trabalho, as pessoas reconhecem. Vai lá que eu vou te dar uma medalha, muito legal. Mas deixa eu te falar, o dia que eu chegar de frente com Jesus, ele não vai querer saber de medalha que eu ganhei não, ele vai querer saber da obra que eu realizei, porque toda a unção, tudo que eu precisava para pregar a palavra foi derramado sobre a minha vida, e ele vai me cobrar de cada pessoa que eu não alcancei por conta de alguma coisa que eu deixei de fazer nessa vida. Essas coisas são importantes, mas a coisa mais importante que a gente pode viver é ver pessoas se rendendo a Jesus e declarando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não existe prêmio maior, não existe, do que a gente experimentar isso. Nós precisamos, queridos, nós temos que ser modelos de Jesus nessa terra. Nós precisamos. Eu cheguei até aqui porque eu tive alguns modelos muito bons. Eu lembro do meu primeiro modelo, foi o Rafael. Rafael Paravato, o nome dele. Não era teólogo não, não era um grande bispo não. Foi um homem que teve um encontro com Jesus e decidiu me amar. Mesmo quando eu não queria saber de nada do evangelho, ele cuidou de mim. Ele se dedicou pela minha vida. Ele me ensinou que vale a pena a gente batalhar pelas pessoas. Mas eu tive um segundo. Qual foi o segundo? Pastor Felipe Freitas. Foi meu discipulador por muito tempo. E ele me ensinou a amar Jesus, porque eu nunca vi alguém amar mais Jesus do que ele. Nunca vi. Quando ele fala de Jesus, os olhos dele brilham. É o poder de Deus ele falando de Jesus. Mas tive um outro. Qual foi o outro? Pastor Renato. Pastor Renato foi um homem que me ensinou que eu precisava depender de Jesus. Um homem que falava para mim assim, olha, você precisa se doar para Jesus, não olha para trás não. Não fica preocupado com o que ele vai fazer por você, o que ele vai viver, o que você vai precisar. Não, mergulha.
Mergulha, sabe por quê? Porque Jesus vai te garantir. Ele fala, eu estou falando porque a minha vida, eu me converti com 30 anos de idade. Eu me converti com 30 anos de idade, eu me converti tarde demais. E agora, sabe o que acontece? Eu tenho pouco tempo para entregar para Jesus. Então eu entendi que aquele homem era apaixonado por Jesus e dependia de Jesus de verdade. E hoje eu tenho um outro discipulador, que é o pastor Rubem. O pastor Rubem é aquele que me ensina na formação de novos discípulos. É aquele que me impulsiona para eu plantar novas igrejas, para eu me tornar um plantador de igrejas, algo que eu nunca sonhei na minha vida, que eu nunca imaginei viver isso. Nós precisamos dos modelos. Quem é o seu modelo hoje? Quem é a pessoa que você olha e fala assim, cara, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero viver o que essa pessoa está vivendo. Eu tive os meus, foi o Rafael, foi o pastor Freitas, foi o pastor Renato e o pastor Rubem. Eles me impulsionaram e me ajudaram a chegar até aqui. Eles me discipularam e me fizeram alcançar coisas maiores em Deus. Modelos, homens modelos. Entenda de uma vez por todas que nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida do cristão. Amém? Mas em segundo lugar, qual é a segunda afirmação que eu tenho aqui? A segunda afirmação é que o discipulado saudável é aquele que mais produz amizade e aliança. O discipulado saudável é aquele que mais produz amizade e aliança. Por quê, pastor? Porque o verso 24, olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, onde eu estou, que estejam também os que me deste. Querido, isso é profundo demais. Isso aqui é profundo demais. Por quê? Porque o discipulado saudável, ele não tem a ver com quanto você ensina, ele tem a ver com quanto você ama. Com quanto você ama. Jesus fala aqui, olha, onde eu estou, que estejam também os que me deste. Queridos, me respondem uma coisa aqui. Quem de vocês tem o desejo de ver um filho deitado nas ruas, usando drogas, pegando uma cadeia? Qual de vocês que tem o desejo que acorda e fala assim, nossa, que vontade de ver meu filho ser preso hoje? Que vontade de ver meu filho dormindo na rua usando drogas? Quem aqui é louco para isso? Ninguém, né? Ninguém. Mas sabe o que eu percebo? Que muitas vezes nós não entendemos que o discipulado tem a ver com paternidade e maternidade. Porque todas as pessoas que o Senhor confiou a nós, é como se fosse um filho para a gente. Jesus fala aqui, olha, aqueles que o Senhor me confiou, eu queria que eles estivessem aqui. Jesus está intercedendo, dizendo, eles são importantes para mim, eles precisam estar aqui comigo. Agora eu te pergunto, Jesus não teve problema com os discípulos? Foi tudo tranquilo? Pedro era tranquilo. João, tranquilão. Mas por que ele está fazendo isso, pastor? Por que Jesus está intercedendo por eles? Porque Jesus tinha amizade e aliança com eles. Sabe qual é o nosso problema hoje, queridos? Sabe qual é o nosso problema? É que nós desistimos muito fácil das pessoas. Muito fácil. Basta a pessoa dizer algo pra gente que a gente não concorda, que a gente começa a deixar de lado, ó. Aí vem com um discurso bonito, pastor, eu pergunto, como é que tá fulano? Pastor, fulano, eu fiz de tudo, mas fulano não quer, eu agora estou investindo em quem quer. Assinado diabo. Já viram que muita gente fala isso? Eu estou investindo em quem quer, pastor. Quem não quer, deixa eu te falar. A gente também nunca quis. Nós nunca estávamos interessados nisso, mas alguém lutou por cada um de nós. Mas alguém se dedicou por cada um de nós. E nós estamos aqui hoje porque alguém pagou o preço pelas nossas vidas. O discipulado, ele tem a ver com a amizade e com a aliança. E a gente não abre mão de ver os nossos discípulos, aqueles que o Senhor nos confiou,
perto de nós, vivendo tudo aquilo que o Senhor planejou para eles. Nós não podemos abrir mão. O meu sonho de todo o meu coração para essa igreja é que nós sejamos uma igreja de discipuladores de verdade. De pessoas que entrem por essas portas aí e fiquem impactadas com o amor e com o pastoreio que elas vão receber dessa igreja. Ao ponto das pessoas perguntarem assim, a pessoa fala lá fora, eu estou indo numa igreja legal de parede preta, ali na Vila São Luís. É mesmo? Qual é o nome do pastor lá? Não sei. Eu só sei que o pastor Paulo me deu um abraço, orou comigo. Eu saí daquele lugar diferente. Eu não sei o nome do pastor, ele estava pregando lá. Eu não estava nem prestando atenção, porque o que me curou foi o abraço do pastor Paulo, que me encontrou no hall da igreja. O meu sonho é que cheguem mulheres aqui e essas mulheres entrem nessa igreja e se derramem aqui. E as pessoas perguntam, vem cá, como é que foi o culto lá na Vila São Luís? Você foi lá? Eu fui, menino. E como é que foi o culto? Olha, uma tal de pastora Alana me deu um abraço. Ela falou coisas para mim que eu nunca imaginei ouvir. Eu estava pronto para tirar minha vida. A vida para mim não tinha mais sentido. Mas ela foi instrumento de Deus para mudar minha história. E agora eu tive um encontro com Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus. Ele preencheu todo o vazio da minha vida. Agora eu não quero mais saber de vício. Eu não quero mais saber de drogas. Eu não quero mais saber de sexo com qualquer um. Eu vou me santificar porque eu fui encontrada por Jesus. É o meu sonho para essa igreja. É o meu sonho para essa igreja. Que todo mundo aqui seja um pastor de excelência, que cuide de alguém de verdade, que ame as pessoas, que ame uns aos outros, que nós tenhamos unidade e que a gente glorifique a Deus. E isso precisa passar no discipulado. O discipulado é você pegar uma pessoa que às vezes é arisca. Às vezes a pessoa chegou aqui, mas ela já viveu tantas coisas na vida dela. Tem gente que chegou aqui e foi abusada a vida inteira. Tem gente que chegou aqui que foi humilhada em outra igreja. Tem gente que chegou aqui que teve o casamento destruído. Tantas histórias. Mas qual é o meu sonho para essa igreja? É que cada um aqui possa pegar nas mãos da pessoa e falar, olha, eu sei como você vencer tudo isso. Eu sei, vamos lá. Me dá a mão aqui que eu vou caminhando com você. Eu vou te mostrar o caminho para você viver a plenitude na sua vida. Eu quero que você viva o melhor dessa vida. Eu estou aqui à disposição para te ajudar. Eu me entrego como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus para te ajudar. Eu fui na festa do Dia dos Pais da Larinha, da minha pequenininha, e uma cena mexeu comigo. Por quê? Tinha um menino lá, na hora da dança, que o menino fez uma bagunça. O menino falou assim, eu não vou dançar. E pá, e as professoras correndo atrás dele, ele jogava as professoras pro alto e corria. Uma confusão. Falei, rapaz, um menino desse tamanho, igual o Golias. E aí, sabe o que aconteceu? As tias tentando fazer ele dançar, e ele não queria. Ele esperneava, se jogava no chão. E eu tô olhando aquela cena e rindo, né? Daqui a pouco, as professoras fizeram, sabe o quê? Largaram ele, falaram, não quer, então... E elas saíram. Aí eu fiquei olhando aquela cena. Sabe o que aconteceu? O pai do menino veio lá de trás. Veio andando assim, veio andando. Aí veio pro lado dele e falou, cara, você vai dançar. Ele, não vou dançar. E ó! Falei, rapaz. Falei, vai sobrar pra mim, eu vou ter que ir lá expulsar. E aí eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco, sabe o que o pai do menino fez? O pai do menino fez isso aqui, ó. O pai do menino ajoelhou. E aí tinha uma tia na quina lá que estava fazendo a coreografia. Aí a tia na quina começou a fazer a coreografia e o pai começou a fazer a coreografia também. O menino viu aquela cena, olhou para o pai assim, fazendo a coreografia, ele começou a rir. E ele começou a fazer a coreografia igual o pai. E ele começou a dançar, e aí o pessoal girava, e ele rindo, e ele feliz da vida, porque o pai dele estava ali do lado dele, ele sentiu segurança naquilo, ele sentiu que ele tinha um apoio, e ele começou a dançar. Eu comecei a me emocionar, porque o Espírito Santo falou comigo, olha, é desse jeito que a gente precisa cuidar das pessoas.
É desse jeito, as pessoas estão ariscas, as pessoas estão lutando contra aquilo que nós estamos apresentando para elas. O que a gente precisa fazer? Ter um pouco de paciência, receber do Senhor para derramar sobre a vida das pessoas. E a gente vai ensinando devagar, e vai ensinando, a pessoa cai, a gente levanta, volta 2 casas e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, até o dia que essa pessoa vai atingir a maturidade cristã, vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Dá trabalho, mas vale muito a pena. Tem dias que eu fico no meu quintal olhando para o céu. E o céu de Jardim Gramacho é lindo, cara. E eu fico olhando para o céu falando, Senhor, tem horas que parece que a gente não vai dar conta. Tem horas que o trabalho é insano. Tem horas que a cobrança parece que vai sucumbir, parece que a gente vai ser destruído pela cobrança. É quando vem aquela voz e fala, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é o combustível que me alimenta para que todos os dias eu possa ser um modelo de Jesus nessa terra. Mesmo com tanto pecado, mesmo batalhando todos os dias, o meu sonho não é ganhar dinheiro mais. Não tem mais esse sonho. Quando era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas agora que virei homem, deixei para trás as coisas de menino. A gente começa a perceber que muitos pensamentos da nossa vida são pensamentos de menino, porque Deus tem algo muito maior para a gente. E eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Por isso a gente precisa entender que o discipulado é amizade e aliança. Nós não desistimos de ninguém. Mas em terceiro lugar, para a gente concluir, qual é a terceira afirmação que nós temos aqui? O discipulado verdadeiro potencializa a nossa unidade em Cristo. Os versos 22 e 23 dizem para a gente, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa oração de Jesus, ela se torna dramática aqui, sabe por quê? Porque você imagina se Jesus morre e os discípulos se dispersassem. Se cada um montasse a sua religião e vivesse de acordo com a sua vontade. Jesus está dizendo aqui, Senhor, eles precisam ser um, assim como nós somos um. Para que eles possam viver a plena unidade. Sabe por que Jesus está falando que é importante vivermos a plena unidade? Porque quando nós vivemos a plena unidade, Ele é conhecido e reconhecido. Ele deixa muito claro isso para a gente. Nós precisamos ensinar as pessoas no discipulado que todos nós temos dificuldades, temos problemas, mas necessitamos viver uma vida de unidade. Talvez eu não vou concordar muito com as coisas que o Roberto fala. Talvez eu não vou concordar muito com as coisas que a Beth fala. Talvez a postura do Paulo é uma postura que eu não concordo tanto, mas eu preciso me conectar com eles porque nós estamos juntos no mesmo propósito. Qual é o nosso problema? O nosso problema é muitas vezes eu vou chegar para o Darlan e vou falar, cara, o Paulo é difícil, hein? Já vira fofoca, já deu brecha para o diabo e o diabo deita e rola na sua vida por isso. Por quê? Eu deveria me conectar com Paulo. Paulo, cara, sua postura está difícil para mim. Eu preciso orar contigo para que Deus tire isso do meu coração. Porque a gente tem que estar unido, cara. Nós somos um corpo bem ajustados no Senhor e a gente precisa viver tudo que o Senhor planejou para a gente. A nossa unidade é importante porque Cristo é glorificado pela nossa unidade. Mas a gente está errando muito nisso. A gente está errando muito nisso. Nós precisamos entender que a nossa amizade, a nossa unidade, ela destrona as obras do diabo.
Por isso que a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Por isso que nós precisamos aprender isso. E o discipulado tem que ensinar isso. No discipulado é uma das conversas que a gente precisa ter com todo mundo. Unidade. Resolver os problemas entre a gente. O que é mais fácil? Você resolver o problema ou vir reclamar comigo? É muito mais fácil reclamar comigo, né? É muito mais fácil. Mas agora eu tenho uma tática. Sabe qual é a tática? Quando alguém vem falar mal de outra pessoa, fala assim, calma aí que eu vou ligar para ela aqui agora, nós vamos fazer uma chamada de vídeo para a gente compartilhar isso aí. A pessoa, não. Deixa para lá. Já está resolvido. Porque nós temos que estar unidos no mesmo propósito, porque assim nós vamos glorificar Deus. É como um exército. Vocês já viram aquelas ações de controle de distúrbio? Quem aqui já foi militar sabe o que eu estou falando. Mas para você entender, é aquela... Lembra, já viram quando tem manifestação? Quando tem aquelas grandes manifestações que vem aquele cordão de isolamento, o pessoal com escudo, protegendo para que ninguém passe. Às vezes protegendo um patrimônio público, às vezes protegendo uma autoridade. E aí o exército está aqui, ó. Os soldados estão aqui com escudo. Todo mundo com escudo protegendo. E aí vem, o pessoal bate, o pessoal chuta. Mas eles estão firmes, não existe brecha para que ninguém passe e cause arruaça. É desse jeito que a gente precisa estar. É desse jeito. E eu concluo com uma história que faz muito sentido com isso que eu estou falando. Uma vez, eu ouvi dizer que existia uma igreja muito pequenininha no interior. E as pessoas nessa igreja buscavam muito a Deus. Eles estavam em unidade. Eles estavam vivendo algo poderoso no Senhor. Ao ponto de um lugar de bruxaria estar quase fechando. Por quê? Porque as pessoas começavam a invocar demônios, os demônios não vinham. E aí, por que os demônios não estão vindo? Por que eles não estão baixando aqui? E aí eles entenderam que era por conta dessa igreja no bairro. E aí o bruxo líder se reuniu com os outros bruxos e eles falaram, a gente vai precisar fazer alguma coisa, a gente vai precisar destruir essa igreja. E aí o que eles tiveram como decisão? Vai lá, falou para o líder, vai lá você, que é o mais poderoso, e você causa bagunça na igreja lá, causa uma arruaça para a gente acabar com essa igreja. Porque nessa arruaça o pessoal vai desanimar, o pessoal vai cada um para o seu canto, as coisas não vão mais acontecer como estão acontecendo, eles não vão ter unidade e a gente consegue acabar com essa igreja. Aí o bruxão vai lá, entra na igreja, aí o pessoal está aqui louvando, e o pandeiro cantando, né? E aí o cara entra pela igreja, o bruxo. E aí o bruxo senta, e ele está prestando atenção em tudo. Só que chega um momento que o pastor tem discernimento. O pastor fala, gente, eu estou sentindo que tem uma coisa diferente aqui. Faz o seguinte, fecha toda a igreja, ninguém mais sai. Cadê os diáconos? Chama os diáconos, os líderes de célula, os supervisores, e nós vamos orar um por um, com imposição de mãos, e nós vamos expulsar esse demônio que está aqui dentro. Aí o bruxão ficou doido, falou, meu pai. Nessa hora até o bruxo se converteu. Falou, Jesus, e agora? E aí ele ficou perguntando para os demônios, vem cá, como é que eu faço agora para poder fugir disso? Porque se ele botar a mão na minha cabeça, ele vai expulsar vocês, eu sou o líder daquele lugar de bruxaria, aquilo vai acabar e a igreja vai prevalecer. Sabe o que os demônios falaram com ele? Olha, essa igreja é uma igreja unida, mas tem é o diácono tal, que está com a blusa tal, com o cabelo tal, vai nele porque ele não tem poder nenhum. Toda a igreja é poderosa, mas ele é alguém que é mentiroso. Ele é alguém que é adúltero. Ele é alguém que está fazendo um monte de coisa errada, inclusive está roubando a igreja. Pode ir nele e manda ele botar a mão na sua cabeça, porque nada vai acontecer. Por mais que eles sejam tem que não tem nada a ver com aquele grupo. Esse homem depois se converte e ele conta essa história, dizendo que por muito tempo, aquele centro de bruxaria, ele continuou ativo, porque no meio de um povo em unidade, tinha um que não estava em unidade. Nós precisamos ensinar isso para o nosso povo. Nós precisamos de fato sermos um no Senhor, porque a nossa unidade, ela glorifica a Deus. A nossa unidade vai fazer com que Cristo seja conhecido e reconhecido em toda a terra. Você crê nisso? Então curve sua cabeça que eu quero orar por você.
Pastor, como é que eu faço para experimentar tudo isso? Porque eu quero viver uma nova história com Jesus a partir de hoje. Eu tomo uma decisão na minha vida muito importante e eu quero viver com Jesus de verdade. A partir de hoje eu não quero mais viver uma vida mais ou menos, eu não quero ser um frequentador de culto, eu quero viver com o Senhor e eu quero ser usado pelo Senhor. Você quer de verdade mudar de vida? Você quer hoje se arrepender dos seus pecados e tomar uma decisão de seguir Jesus de todo o seu coração? E de não ser mais alguém que só vem aos cultos domingos, mas de ser alguém que leva o culto para onde você está, onde você vive? Se você tomar essa decisão hoje na sua vida, eu quero que você faça uma oração comigo aí onde você está. Eu quero que você ore comigo, mas não precisa orar em voz alta. Ore dentro do seu coração assim comigo. Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura e muda minha história a partir de hoje. Senhor, eu te agradeço porque o teu poder, ele me salva. O teu poder me liberta. O teu poder me faz viver uma nova história a partir de hoje. Que o Senhor possa escrever meu nome no livro da vida e mudar minha história a partir de hoje. Eu me arrependo dos meus pecados e decido viver com o Senhor a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém.